a conta. Então, vamos lá. Nós tivemos nas duas últimas aulas um estudo sobre números complexos, né? Números complexos, nada de muito geral, não. Análise e tudo mais. Então, nessa aula, nós queremos falar sobre equações diferenciais. Em particular, equações diferenciais ordinárias, tá? Eu vou falar um pouquinho de equações diferenciais parciais só para mostrar para vocês a conexão daquilo que foi estudado na unidade anterior com o que vai ser estudado agora, para vocês verem que tudo isso compõe um quadro genérico, tá? Então, essa aqui é a estrutura da aula, tá? Equações diferenciais, vou falar o que elas são, mais ou menos, dar algumas ideias. Aí eu vou falar das equações diferenciais parciais e vou mostrar que pelo método de separação de variáveis a gente chega de uma equação diferencial parcial em 3 dimensões a 3 equações diferenciais ordinárias em uma dimensão. E vou falar das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. E na aula que vem eu falo das equações diferenciais de segunda ordem, uma parte desse tema. E na quarta que vem eu falo das equações diferenciais de segunda ordem, soluções por séries e séries de Frobenius. E com isso a gente termina o tema dessa unidade, tá bom? Eu dei mais ou menos essa ideia quando me perguntaram lá no WhatsApp. Então a ideia aqui é a seguinte: o que são equações diferenciais parciais? Diferenciais. Qualquer um que tenha dúvida, como sempre, é só parar, tá? Equações diferenciais, elas são nada mais, só pode atrás, nada mais do que equações que apresentam seus termos derivadas. Se essas derivadas são derivadas parciais, ou seja, a equação envolve mais de uma variável, então chamamos estas equações de equações diferenciais parciais. Um exemplo importante de tais equações é a equação fundamental da mecânica quântica, chamada equação Schrödinger, escrita com, aí vem, menos h cortado ao quadrado, que é a constante de Planck, tá? Sobre 2m, laplaciano, olha ele aí, de psi, que é a função a ser encontrada. Mais o potencial. O potencial vezes a psi R é igual a I, h cortado, derivada parcial de psi em relação a t. Então vejam que tem derivadas parciais, quatro variáveis, né? 3 que estão aqui dentro, né? E uma que é o tempo, né? As de espaço, né? Estão dentro do Laplaciano, e uma de tempo que está aqui. Então ela é uma equação diferencial e é uma equação diferencial parcial linear. Por que ela é linear? Pois a função se ou uma de suas derivadas não aparecem mais de uma vez cada termo, ou seja, não tem um termo desse tipo aqui assim, ó, se, né? Teria um psi ao quadrado aqui. Ou também não tem um termo desse tipo aqui assim, ó, porque aparece uma psi com uma derivada. Ou não tem, sei lá, um termo assim, que é a mesma coisa de colocar o quadrado duas vezes, né? Não tem um termo assim também, tá? Então ela é linear no psi, tá? Ela é linear no psi, né? Eu vou até colocar aqui assim, ó, a função psi. Não se fala isso normalmente não, tá? Só se fala linear, e as pessoas sabem que é isso que está se querendo dizer, tá? Outra equação importante, parcial, né? Parcial. Calor, é a equação que determina o fluxo de calor em um objeto qualquer, tá? Aqui é Laplaciano, sei lá, fluxo chamado de φ, né? φ é igual a um K dφ dt. Né? Mas não tem o izinho lá, aquele izinho lá faz toda a diferença. Temos também importantes equações diferenciais ordinárias, ou seja, equações nas quais comparecem o psi,
se... Não, né? A função, fica assim, a função junto com uma ou mais de suas derivadas. Um exemplo evidente, né? É a equação da segunda lei de Newton. Vou colocar aqui geral, né? M T2R T2 é igual a F R. E pode depender do T também. Então, essa é uma equação ordinária porque ela só tem aqui derivadas, né, ordinárias. Derivadas ordinárias. Então, a diferença é essa, né? Aparece as derivadas de uma dimensão. Não aparece derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, nem nada. Aqui nas parciais, deixa eu só colocar mais uma, para vocês entenderem que esse troço é realmente importante. Temos ainda como equações diferenciais parciais as equações do eletromagnetismo. Em particular, vamos colocar aqui, tá? Que são, não sei se eu acho melhor eu fazer mesmo, deixa para divergente de E igual a ρ sobre ε0, onde ρ é a densidade de carga, divergente de B, divergente de B, de campo magnético, igual a zero, deixa eu colocar embaixo lá, rotacional de E mais dB dt, igual a zero, e finalmente rotacional de B menos 1 sobre C ao quadrado dE dt igual a zero, onde J é corrente. Professor, por que é importante explicitar essa dependência da força no tempo, sendo que você já disse que ela depende da posição, que por sua vez depende do tempo? Boa pergunta, muito boa pergunta. Porque quando você explicita o F em termos do T, você está dizendo que a força depende do tempo não apenas como uma dependência implícita através do R, mas como uma dependência explícita. Então, uma força como essa poderia ser alguma coisa desse tipo aqui, assim, ó. E elevado a menos R ao quadrado, cosseno, ômega T. Percebe? Esse cara aqui, ó, é a dependência explícita. Esse cara aqui é uma dependência implícita. Se a força é dada dessa maneira aqui, ó, e eu tento tirar a derivada parcial dela com relação ao tempo, dá zero. Se ela é isso daqui, e eu tiro a derivada parcial dela com relação ao tempo, vai dar M menos ômega seno de ômega T. Entendeu? Entendi. Tá? Beleza, então. Representa uma dependência explícita no tempo, tá? Beleza. Os magnéticos. Rho e J são as densidades de carga e corrente. E C é a velocidade do bus. Note que... Professor, pois não. Dentro dessa explicação que você acabou de dar, por que é elevado a menos R ao quadrado daí? Não, queria fazer um exemplo. Chutei, tá? É só para dar um exemplo de uma dependência em R, junto com uma dependência em T, que não é a dependência através do R, tá? Tá. Isso foi da minha cabeça, tá? Podia ter colocado qualquer coisa ali, tá? Note aqui, no contexto da eletrostática, em que B igual a zero, por exemplo, ele pode ser diferente de zero, mas vamos supor B igual a zero, temos as equações. Vou mostrar como é que surge aqui. Eu já mostrei isso, não sei. Vou colocar aqui divergente de E igual a equação zero. E aqui a outra equação, que sobra, né? Porque as outras vão desaparecer. Rotacional de E igual a zero. Bom, aí, como o rotacional de E igual a zero, o que eu posso dizer a respeito do E? Do E pode ser, se o rotacional dele é igual a zero. Que é um campo conservativo. Isso, portanto, derivado de um gradiente, né? Isso. Então, eu posso colocar ele assim, em que φ é uma função potencial qualquer.
Aí se eu pego agora esse cara aqui e levo nessa equação, aí vai dar o que? Divergente do Laplaciano é o... divergente do gradiente é o Laplaciano. Vai ficar Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre ε0. É chamada equação de Poisson. Para os pontos do espaço em que a densidade é nula, você tem as cargas em algum lugar, né? Mas tem outros lugares que não tem carga. E é muito importante que vocês percebam que essa equação aqui é uma equação local. Vale para cada ponto do espaço, tá? Então, nos pontos do espaço onde ela é nula, ficamos com a equação. É muito importante. Vocês vão estudar teoria eletromagnética, vocês vão estudar praticamente só isso aqui. É a equação de Laplace. Teoria eletromagnética A. Teoria eletromagnética B vai estudar muito o que tem a ver com essas equações aqui, principalmente a parte de equações de onda que você consegue tirar daqui, fazendo alguns truquinhos desse tipo que eu fiz aqui, tá? Mas para nós isso não importa agora. Ok, então é isso, tá? Esse caráter linear é muito importante, tá? A maioria das equações, digamos assim, fundamentais da física são lineares. Pode ver que essas aqui são lineares também. Os campos não aparecem multiplicados por eles mesmos ou por derivados deles, tá? Aqui também. Bom, aqui claro que é derivado, né? Aqui também não aparece R vezes derivada segunda de R, ou R ao quadrado, não aparece nada disso, então são lineares também. E isso simplifica de uma maneira absurda o tratamento dos problemas. Em alguns casos, isso não é verdade. E aí as equações se tornam equações não lineares. E aí as equações lineares são as equações que vão dar origem, em alguns casos, ao caos, tá? Chamado caos determinístico. E aí você tem outras estratégias de tratamento muito mais complicadas do que essas chamadas qualitativas, mas elas são numéricas também, tá? A gente chama de qualitativo por outras razões que não tem como explicar isso agora, tá? Ok, então, entenderam por que nós estudamos os operadores diferenciais, né? Daquela maneira como estudamos, tá bom? Ok. Agora, nós queremos eu quero mostrar, vamos mostrar. Podemos passar de uma equação diferencial parcial em 3 dimensões para 3 equações diferenciais ordinárias, em alguns casos. Isso irá depender de vários fatores que, no momento, não nos interessarão. Perfeito. Então, como exemplo, vamos considerar a equação de Laplace. Vale para as outras, tá, gente? Do mesmo jeito, tá? Laplaciano, φ é igual a 0. E pode ser escrito também, né? Ou seja, isso implica que nós temos... Não, pode ser escrito em qualquer um dos sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonais que já estudamos. Bom, vamos escrever no esférico, tá? E mostrar isso no esférico. Vamos supor que a geometria do nosso problema exige que ou pelo menos sugere, vai lá. Exige é forte, né? Sugere que escrevamos a equação de Laplace em coordenadas esféricas. Assim, ficamos com... Primeiro, que o φ, né? O φ, evidentemente, é um φ de R, θ. Eita, lascou, hein? Deixa eu colocar esse φ aqui, deixa eu colocar um psi aqui, senão não dá, viu, né? Dá, pau. Φ de um lado e φ do outro, não vai dar. Tá? Aí eu posso até colocar aqui também, só para ter um uniforme. A gravitação, a equação é essa também, só que aqui passa a ser densidade de massa, tá? Tem a equação de Poisson também. Ou seja, onde não tem massa é uma equação de Laplace. Então a física tem essas coisas, tá? Essas recorrências, né? Vou chamar assim, as recorrências que acontecem a todo momento. Tá bom? Ok, então nós temos isso aqui. E uma coisa que eu vou escrever direto, tá? Mas é claro que para muitos de vocês isso daí vai precisar ainda de um tempo para vocês sei lá, fazerem isso de maneira um pouco mais automática. Mas é muito importante que vocês comecem a pegar esses laplacianos nos sistemas de coordenadas, tá? Eu fiz aqui, simplesmente peguei os H's
Você lembra quais são os H's esféricos? Ou não? Eu lembro, professor. Manda aí, fala aí pra gente. R seno teta. Esse é o H do φ, né? Isso, do φ. O do teta é 1 sobre R. Isso. E o do R é 1 mesmo. Isso, exatamente. Então, eu pus esses caras aqui e estou desenvolvendo aquela expressão nossa lá do Laplaciano, tá? Não tem segredo nenhum nisso aqui, não. Só aquela substituição mesmo. Professor, nessa segunda aí não é del φ? Não, é porque eu tinha falado, eu troco a literatura norte-americana usa geralmente o que a gente chama de teta como φ. E na literatura brasileira usa o contrário, tá? Então esse ângulo aqui é aquele ângulo que sai do eixo Z. Normalmente chama de φ, mas é teta aqui para nós brasileiros, né? E o que vai ser φ agora é o que vai aparecer aqui, tá? Ah, beleza. Vou até colocar aqui uma figura para não deixar isso muito ambíguo. Aí. Eu escrevendo desse jeito não tem como gerar ambiguidade. Mas só um minutinho que eu vou pegar aqui uma coordenadas esféricas. Imagem. Vou pegar um que eu uso o que eu estou usando, né? Que é esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ele não vai aparecer preto. Não, esse aqui. Tá vendo lá? O teta tá aqui, tá? O φ tá aqui. É assim que a gente escreve normalmente no Brasil, tá? Não é só no Brasil, não. Em todo lugar. De modo que a equação fica... Aí não fica ambíguo, né? Agora, olha só. Agora, separar esta equação em termos das variáveis, escrevendo se ele é um psi de R, teta, φ, né? Ele vai ser igual a um R de R. Eu estou impondo isso, tá? Teta, e um F de φ, tá bom? Eu estou impondo que ele tenha essa expressão. E eu sei que isso vai dar certo, porque daqui a pouco vocês vão ver. De modo que estamos com... Bom, agora eu vou começar a fazer copy-paste, porque senão a gente não acaba nunca, tá? Aqui, ó, eu vou colocar... Então, quem tem que acompanhar, tá? Vou colocar esse cara aqui no lugar da psi, tá? Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar esse cara aqui. E vou colocar esse cara aqui. Mas agora vejam só. Esse cara aqui e esse não dependem de R. Então eu posso colocar ele para fora. Esse cara aqui e esse aqui não dependem de teta. Então, posso colocar para fora. Vamos ficar muito grande. E esse cara aqui e esse cara aqui não dependem de φ. A derivada é parcial, né? Então posso colocar para fora. Todo mundo pegou isso aqui, né? Me parem, hein? Agora eu vou dividir essa equação todinha pelo próprio psi, tá? E dividida por... Se eu posso dividir dos dois lados, né? Porque é igual a zero, né? Fica... Eu venho aqui, copio esse troço e vou dividir por psi. Mas psi é isso aqui, né? Então aqui eu ponho isso aqui. Aqui eu ponho isso aqui. Aqui eu ponho isso aqui. Mas olha só, esse cara aqui cancela com esse, né? A gente fica com um troço assim. Esse cara aqui, ó, cancela com esses dois aqui. Então a gente elimina este e este. Este cara aqui elimina com o lado de baixo. Fica assim. Tá? E olha só, essa equação ela tem uma cara interessante. Poderia ser escrito. Tá bom, 9, né? De novo. Agora eu vou pôr aqui 1 sobre R ao quadrado aqui fora, ó. Eita, vai dar certo. Aí. Sobre R ao quadrado. Vamos multiplicar todo esse cara que tem R ao quadrado dos dois lados, né? E tiro fora esse cara aqui. Tá? E esse cara aqui, eu vou escrever assim, ó. 1 sobre F de φ. Para tirar esse cara daqui e escrever esse pedacinho assim. Agora, olha só a cara disso daqui. Essa parte é muito importante, tá? Para entender o método, precisa entender isso que eu vou falar aqui agora. Vocês têm isso aqui, e esse termo, só esse termo, ele depende de qual variável?
Quais variáveis? Não é exclusivo de φ. Exatamente, só depende só de φ. Aí, se esse cara depende só de φ, o que vai acontecer? Você não tem que dar zero esse troço todo aqui. Você não tem como fazer uma coisa que depende só de φ influenciar em coisas que dependem de θ. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Esse terminho aqui, ele tem que ser uma constante. Ele não pode ser uma função de φ. Vocês entendem isso? Se ele fosse uma função de φ, vamos fazer um troço aqui, Deus permita que depois eu consiga recuperar tudo isso. Vamos supor que isso aqui é a função de φ, né? Nós sabemos isso. Nós não sabemos quem é o f, mas é uma função de φ. Vamos supor que essa função seja g de φ, tá bom? Então, g de φ. Como é que eu vou fazer para zerar essa equação até agora? Porque nenhum desses outros termos depende de φ. Então, eu mexo no φ e nada mais mexe. Se zerava para um φ, não vai zerar para o outro. Ou seja, se zerar para o φ igual a π sobre 2, não vai zerar para o φ igual a π sobre 4. Porque as outras variáveis não acompanharam. Entenderam isso ou não? É muito importante. Foi por isso que o senhor dividiu aquela primeira equação isso. pela própria psi? Exatamente isso. Para deixar esses termos com esses caras soltos, entendeu? Todos tá explicando. Isso é quem não entender isso aqui não vai entender o resto. Então é preciso que me pergunte, tá? Eu não me exporto em explicar. Da mesma forma que os outros só têm dependência da própria variável. Exatamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cascata. E vou aos poucos eliminando, né? Então agora vem assim. Como o último termo depende apenas de φ, temos que escrever. Igual a K. Uma constante. Vou colocar aqui K, φ. Tá? Ou, a outra maneira, e aí isso aqui não é mais derivada parcial, percebem? Porque é uma derivada de uma variável só. Então isso aqui virou isso. Ó. Tá certo? Então isso aqui passa o φ para lá, o f de φ para lá. E isso aqui é igual a K, que é uma constante, vezes f de φ. Pronto. Isso aqui é a nossa primeira equação diferencial ordinária. Tá? Bom, mas então, a equação original ficou agora. Vamos colocar lá, né? Porque se eu disse que é M, vamos pôr o M lá. Ou M é uma Kφ, né? Vamos pôr o Kφ lá, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é uma constante. Chamada Kφ. Tudo bem, né? Então, agora eu aplico a mesma ideia, né? O mesmo princípio, né? Aqui. E falo, ó, esse cara aqui depende só de θ. Porque Kφ não é função de φ, é uma constante. Depende só de θ. Então, se é verdade isso, de modo que aí esse cara tem que ser uma constante. É uma constante, que eu vou chamar de K θ. Deixa eu escrever que K de φ é uma constante. Então eu escrevi, né? Eu falei, mas não escrevi. É uma constante de separação, tá? De modo que, tinha aqui, K θ. Tá? E aí ficamos, de modo que, de novo, né? A última equação, que é essa equação aqui, mas com o K θ substituído aqui. Tudo isso aqui vira só um, tá? Eu posso passar o R multiplicando, né? Então é só uma simplificação bobinha aqui. Tá. É a mesma coisa aqui, né? Eu posso passar o θ multiplicando. E aí ele passa para cá, eu tenho um θ aqui também, né? Vou colocar assim. Aí eu passo esse cara para lá, ele fica negativo. Deixa eu ver aqui, colocar assim. Vamos colocar assim, menos esse cara aqui. Só para ficar igual a zero, tá? Porque normalmente é assim que se escreve essas equações. Inclusive essa aqui. Posso até colocar também, né? No formato. Igual a zero. Aí aqui eu posso matar esse cara, colocar em evidência. E aqui eu tenho que trocar o sinal, né? Porque eu pus em evidência esse sinal aqui. Tá? Então eu posso escrever essa aqui. Essa aqui é a equação, é a primeira equação. Essa aqui é ordinária, né? Essa aqui, vejam, agora ficou ordinária, né? Porque a função depende só de uma única variável. Essa é a segunda. Essa aqui, que também é uma variável, uma equação ordinária. Também ficou aqui, de modo que, né?
Lembra daquele textinho que eu mandei para vocês lá no grupo de WhatsApp? O que eu faço naquele textinho lá, nada mais é que é um outro exemplo disso aqui. Só que usando aquelas variáveis elípticas, tá? Para mostrar que o processo é o mesmo. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar aquele texto. Daí eu incluo ele aqui, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Se eu conseguir recuperar, eu devo ter ele aqui, não é possível, né? Dúvida 01, isso é uma dúvida? Tá aqui. Para o sistema elíptico. Cilíndrico valem as mesmas considerações. De fato, isso aqui é só para dar continuidade no texto, né? Quando eu fiz isso aqui, eu não estava pensando naquilo lá, não. Aqui, ó, as 3 equações aqui, tá? Deixa isso aqui. Agora eu vou juntar no outro texto lá. Aí ficou assim. Agora ficou assim. Para o sistema elíptico cilíndrico, várias vezes considerações. Os nossos H's eram esses, tá? Eu simplifiquei aqui. O Laplaciano ficou escrevendo ele assim, como é o normal, né? Ele fica desse jeito. Veja que o termo em φ, né, que seria o 3, né? Ele vai ficar muito parecido com esse daqui, que é uma derivada segunda, tá? E esses outros vão ficar assim, olha como é que tá. Vai separar, ó. Como é que vai separar? Esse e esse. Aí o que eu fiz aqui? Separação de variáveis, tá? Por isso que eu falei para vocês naquele dia que esse troço aqui tinha tudo a ver com... tem um φ aqui, deixa eu pôr o φ aqui, só para ficar bonitinho. Óbvio que estava aqui, né? Mas é óbvio, mas é bom pôr. Deixa eu pular no outro lado de cima também. Eu ter escrito só isso aqui, né? Sem o φ, tá? Vou colocar assim, só para vocês entenderem a noção de operador. Isso é um operador, tá? Ele vai operar sobre a função φ. Então, aqui ele já está operando sobre a função φ. Ok. Entenderam isso aqui, tá? O que eu fiz? Aí eu fiz algumas coisas aqui de gaiatice, porque eu sei que tem que ser assim, tá? Por uma razão que para nós não importa aqui agora. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. E aí você fica com essas 3... Pois não. Quando que vale a pena fazer isso? Porque, tipo, de primeira impressão não parece muito bom trocar uma equação por 3. Não, é o contrário. Ótima, excelente pergunta. Porque realmente, do ponto de vista numérico, não parece que foi uma boa troca, né? Só que resolver essas equações... resolver essa equação aqui, eu resolvo em 3 nanosegundos. Na verdade, eu já resolvi. Resolver essa daqui, não são 3 nanosegundos, mas 3 minutos. Resolver essa daqui, depois que você resolveu essa daqui, 2 minutos. Agora, se eu fosse resolver uma equação diferencial parcial, olhando ela assim, desse jeito, 3 anos. Porque você tem que dar conta das variações das funções, da função, nas suas várias dimensões e na inter-relação que ela estabelece, dessas variações estabelecem entre si. E isso é muito, muito difícil de resolver. Tanto é assim que se eu colocar isso aqui, ó, isso aqui é a equação de Laplace, tá? Mas vamos pensar a equação de Helmholtz escalar. Eu vou apagar depois, tá? Porque eu tô falando de Laplace aqui. Mas vamos colocar isso aqui, ó. Assim, deixa eu ver aqui. R cosseno de φ. Sim. Essa é uma única equação. Ela continua dependendo das outras variáveis e ela não tem solução. Não tem solução analítica essa equação aqui. Só de eu ter colocado essa porqueira desse termo aqui, que misturou o R com o φ. Se eu colocasse só isso, ela ainda teria solução. Que eu obteria da mesma maneira, tá? Mas se eu misturar as variáveis ali, não tem. A equação diferencial parcial é muito difícil de resolver. Tanto é assim que você tem, no caso da equação de Schrödinger, você tem uma equação como essa para o átomo de hidrogênio, né? Aí vamos supor que você aumente o número de partículas, átomo de hélio. Pô, resolveu o átomo de hidrogênio? Átomo de hélio, uma partículazinha a mais só. Qual é? Claro que eu vou conseguir resolver. Não, não existe solução analítica para essa equação. Então, só de você ter incluído aqui mais uns potenciaizinhos aqui que dependem de R1, R2 e R12, você já não sabe mais a solução. Mas o que é interessante é o seguinte, vamos colocar aqui assim, vamos pensar que ela é uma solução que depende de R1, R2, o nosso átomo de hélio, né? O nosso átomo de hélio, ele tem um potencial que depende de R1, R2, daqui a pouco eu falo do potencial para vocês entenderem a importância desse troço de separação de variáveis. Essa pergunta foi extremamente pertinente. Deixa eu copiar aqui, porque senão vai demorar muito. Pois bem. Seria a equação do átomo de hélio. Mas como é que é esse potencial? Se esse potencial aqui fosse uma soma do tipo 1 sobre R, olha, 1 sobre R1, escalar, tá? Esse R1 é escalar. Ou seja, o módulo desse cara aqui. Mas ele depende só dessa variável R1. Então, não tem nada a ver com R2. Se esse outro for 1 sobre R2, essa equação ainda é separável. E a solução dela é trivial, porque vão ser 2 equações desse tipo aqui assim. Com um psi só de R1, e depois uma outra igual a essa, com um psi só de R2 com R2 aqui. O problema
é que no átomo de hélio aparece miseravelmente esse cara aqui, ó. Quando eu coloco esse terminho aqui, que vai misturar o R1 com o R2, eu não consigo resolver essa equação mais analiticamente. E nem consigo separá-la. Aliás, eu não consigo resolvê-la porque não consigo separá-la. Se eu conseguisse separar, eu resolvia. Tá? Então, esse negócio assim, de separação de variáveis é muito importante. Tá? Realmente, do ponto de vista... eu nunca tinha pensado nesse raciocínio. Tá? Você sai de uma coisa que é uma equação só e vai para 3. Então, em princípio, devia estar perdendo, né? Coisa. Mas não, você está ganhando tudo. Tá? É muito importante. Deixa eu ver se eu fiz uma coisa. Tá. Ok, tudo bem até aqui? Depois revisem esse exemplo, tá? Vou deixar lá, claro, no caderninho. Depois revisem esse exemplo aqui, tá? E agora façam depois, quando forem ver, façam um exercício de separar Laplace o sistema de coordenadas cilíndrico. Muito fácil, tá? Muito mais fácil que esférico, que esse aqui nem se fala, tá? Ok, então vocês viram que as nossas equações diferenciais ordinárias que podem estar vindo de um outro lugar, tá? Que é algum problema em 3 dimensões ou mais dimensões que deu origem a essas equações, tá? Dito isso, esquece essa parte de equações diferenciais parciais por este curso, pelo menos por agora, tá? E vamos então passar para o estudo das equações diferenciais, o estudo matemático, né? Sem essa questão de ficar se perguntando de onde vem a equação e não sei o que mais. Então, as nossas equações, elas, no caso, nas equações lineares, elas vão ter apenas a derivada primeira e elas podem envolver uma, duas, elas podem ser parciais também, tá? De modo geral, nós vamos tratar só das ordinárias, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, ordinárias, tá? Então, nossas equações... Perdão, estou escrevendo na outra página. Nossas equações terão a forma geral dada por g de x e y, que é uma função qualquer de x e y, tá? Dx, sei lá, dy, acho que eu usei isso, mais f de x, y, dx, igual a, em princípio, zero, tá? Pode ter um terminho ali também, mas em princípio começa com zero, tá bom? Um exemplo de equação como essa, um exemplo, tá? E elevado a y, x ao quadrado, dy, menos 3 cosseno de x, y, dx igual a zero. E é a mesma coisa, porque isso aqui está em forma de diferenciais, né? Mas eu poderia escrever essa mesma equação, evidentemente, passando o dx lá para baixo e ficando com dy dx aqui, tá? Tá bom? Então essa aqui seria a nossa equação diferencial. Ela nesse caso aqui, ela é não linear, né? Vamos colocar aqui uma chavinha e estabelecer esses elementos. Então ela é de primeira ordem, certo? Ela é não linear. Ela é de primeira ordem porque só aparece derivada primeira, tá? Ela é não linear. E ela é não homogênea também. Porque aparece aqui. É até difícil de dizer, de tão complicado aqui. Eu não vou nem me atrever a definir dessa maneira, não. E o grau dela é 1, tá? Porque a derivada só aparece com grau 1, tá? Mas podia aparecer isso aqui ao quadrado. Nós não estamos nos comprometendo com a linearidade. Nós estamos nos comprometendo com o caráter ordinário e de primeira ordem, tá? Pois bem. Então, nós temos aí o quê? Dado esse formato genérico aqui, deixa eu colocar um label. Dado esse formato genérico, nós temos alguns casos particulares interessantes. Então, vou colocar isso aqui. Eles são particulares entre aspas, tá, gente? Ou seja, eles representam formas gerais de resolver equações diferenciais, mas para os casos particulares que eu vou mencionar aqui agora, tá? Mas eles são, na verdade, não é que eu estou resolvendo um caso, eu estou resolvendo uma família de casos, tá? Então, o primeiro deles são as equações separáveis. Estas equações podem ser reescritas na forma ou no formato usei g, né? G de y, dy, mais f de x, dx, igual a zero. Ou seja, tudo que tem y está num termo, tudo que tem x está no outro termo, ok? Tudo que tem y, só y.
só y, e tudo que tem x está no outro termo. Então, uma equação como essa, vai ser fácil de resolver, tá? Uma equação que possa ser escrita dessa maneira pode ser resolvida facilmente na forma. Então fica aqui, g de y, dy, dx, vamos colocar esse dy dx, vamos colocar o próximo aqui. É só integrar, né? Aqui eu estou integrando em y, passei para o outro lado, estou integrando em x. Tá? Então é só fazer isso. Acabou. Esses aspas aqui estão aqui porque as integrais podem ser complicadas de se fazer. Tá? Mas tirando isso, nada mais simples. Tá? Vamos pegar um exemplo. Tem um exemplo que está lá na apostila. Mas eu posso pegar outro se vocês quiserem. Tá? Se vocês me derem os exemplos aí, eu tento fazer aqui. Encontrar. Y² é elevado a x. Então, não parece, né, que está nesse formato aqui, mas é claro que você pode colocar nesse formato, porque você pode simplesmente levar isso aqui para uma coisa do tipo dy sobre y² é igual a e elevado a x dx, certo? E você pode escrever, então, dy sobre y é igual a integral e elevado a x dx. E isso vai dar como resultado, aqui fica menos y menos 1, né? Então fica menos 1 sobre y. Aqui é o quadrado, né? Aqui fica o quadrado. Menos 1 sobre y é igual a e elevado a x mais c. Aí você fala assim, mas por que você não botou c desse lado aqui também? Porque é só passar para cá e juntar com esse, né? Então, uma equação diferencial parcial, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem vai ter sempre uma constante arbitrária, certo? Qualquer solução dela vai ser dada a menos de uma constante arbitrária por conta da derivada, tá? Tudo bem? Entenderam isso aqui? Como é que eu fiz? Fácil, né? Nem sempre é fácil assim, tá, gente? Nem sempre é fácil resolver uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, pois ela pode aparecer despistada. Assim, considere os dois exemplos a seguir. Então vamos lá, vou pegar esse exemplo aqui, que é o seguinte. Calcula, encontrar. E vem a equação do tipo dy dx é igual a f da x mais y. Veja que isso aqui é um caso absolutamente geral, né? Apesar de ser uma particularização, mas tem uma família de problemas que podem ser desse tipo. Por exemplo, cosseno de 3x mais y, exponencial de 2x mais 4y, ou f podia ser logaritmo de 3x mais 2y, tá? Isso, são infinitas as equações que podem ser escritas dessa maneira, mas nem todas elas podem ser escritas dessa maneira. Por isso que é particular, mas é também uma classe de soluções, tá? Bom, para resolver isso, essa equação nos aparecer bem complicada. Por exemplo, se f aqui essa equação é f de x, y, né? Então, se eu colocar aqui f de z é igual a z elevado à quarta, então teríamos, claro, agora eu vou aplicar em f de x, y, né? Então isso aqui vai ficar assim, f de ax mais b. Vai ficar assim, igual a ax mais by à quarta. Aí você fala assim, não, tudo bem, mas não mudou nada. Não, é de fato. Só que ela pode não te aparecer assim, né? Ela pode te aparecer assim, ó. E não é garantido que quando você olhar para isso aqui, você fala, besteira, isso aqui é ax mais by à quarta. E eu dei um exemplo idiota, né? Imagina que eu podia dar exemplos aqui pavorosos, na verdade, tá? Então, não é trivial, não, tá? Mas não importa. Para resolvê-lo, colocamos a variável auxiliar, vou colocar aqui essa variável auxiliar chamada w, igual a ax mais by, claro, né? Isso de certa maneira está meio que sendo sugerido por isso aqui, né? Se eu colocar o w, isso aqui passa a ser uma função de uma única variável, e como esse troço é linear, isso não vai dar uma bagunçada muito grande nesse aqui, não. Entenderam? Esse raciocínio é um raciocínio, digamos assim, intuitivo, mas é importante para vocês desenvolverem essa capacidade.
Isso daqui eu fiz porque isso aqui torna essa função uma função de uma única variável. Mas não ia adiantar se esse cara aqui fosse um cara ao cubo, porque ia bagunçar muito essa derivada. Mas como ele é linear, quando eu colocar essa mudança de variável aqui, não vai ser uma coisa tão dramática, né? Porque se isso é verdade, o que é uma derivada de W com relação a X? Ela é A, né? Claro, né? Mais B, que é derivada implícita. Lembra de derivada implícita? Vocês viram isso em cálculo 1, tenho certeza. Tá? É isso aqui. Tudo bem ou não? Tá. Tudo bem, professor. Então agora vocês podem simplesmente isolar o dy dx, né? De tal forma que dy dx é igual a 1 b a menos 1. Passa do lado de lá, né? Aí passa o A, fica negativo, colocar o dw primeiro, dw dx. Tá? É isso, é isso. E a equação fica aqui. Igual a f de w. E ficou absurdamente, né? Porque agora essa equação aqui é separável, tá? Olhar para essa equação aqui e falar, essa equação é separável. Não é trivial. Agora você sabe que ela vai ser separável sempre se ela tiver essa forma, tá? Então eu poderia simplesmente escrever isso aqui como sendo dw. Opa, isso aqui não é ômega não, né? dw de vai ser sobre f de w sobre b, né? Não, sobre b não, vezes b. Aí eu passei o a para lá, somando, igual a dx. Aí, claro, se o f de w for enrolado, essa equação vai ser uma equação difícil, né? Por exemplo, se o f de w for w à quarta, dá para resolver. A gente sabe resolver isso aqui. Como é que vocês iam resolver isso aqui? Se fosse um w à quarta? O professor não ficaria BA também embaixo? Não, né? Porque ele multiplica aqui, né? O a está dentro do parênteses. Então ele vem aqui e multiplica o f, né? Mas o a fica sozinho, ó. Não fica? Fica, né? É verdade. Tá? E aí, se isso aqui, se o f fosse z à quarta? Se o f fosse z ao quadrado, vamos lá, aos pouquinhos. Se o f fosse z ao quadrado, ficaria, que função que apareceria aí como resultado? Ia ser menos isso aí tudo, que multiplica a derivada disso aí. Não, peraí, professor, é que tá cedo, eu tô viajando aqui. Não, mas não tem problema. É esse exercício que eu quero que vocês façam. Olha só. Se fosse um w ao quadrado, eu não preciso que vocês façam a conta toda. Ficaria um arco tangente, não? Exatamente. Um arco tangente, claro que é um arco tangente de raiz de b sobre a, entendeu? É um arco tangente mais chatinho, mas é um arco tangente. É solúvel, né? Igual a x, tá? Então vamos só para fazer essa brincadeira aqui. Depois eu vou voltar com ela, tá? Aí nunca faz quando eu não coloco o número. Esse é um grande problema desse. Vou colocar aqui assim. Eu não coloco o número, ele não faz. Eu não entendo isso. Ué. Não estou integrando? Perdão aí. Se eu não integrar, é difícil. Será que ele faz sem colocar número, hein? Seria legal. Fez. Por que deixa aqui? Acho que o computador fez por parciais. É possível. Ele fez por parciais mesmo, frações parciais. Que aí ele teria que transformar em arco tangente. Aí é dureza, né? Mas é porque também eu não disse qual é o sinal do B, né? Porque se esse cara aqui for negativo, aí indicado é fração parcial, e não dá arco tangente, né? O B pode ser negativo. É por isso que ele não faz com letra, porque quando ele vai fazer com número, ele não sabe que sinal que tem a letra, né? Aí fica complicado. Então, se aquele B fosse positivo, daria um arco tangente. Tá aqui, tá? Se o B fosse negativo, daria aqueles logaritmos lá. Isso sendo ao quadrado, né? Se fosse a quarta, aí complica um pouco mais, teria que fazer por frações parciais, normalmente, né? Mas agora vocês estão entendendo por que é importante saber integrar, tá? Porque no final das contas, vou deixar aqui assim, ó. No final das contas é isso que vocês vão precisar para poder chegar no resultado final agora. E vejam que a solução, depois eu tenho que retornar essa solução para o y, tá? Para o y, mas aí tudo bem, né? Porque o y é w1, b é menos 1, blá, 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 interessa. E aí é só reescrever isso. Mas isso aqui vai ser uma função complicadérrima de x e y. Tá, vamos dar um exemplo? Aqui. Então, exemplo dentro do exemplo, né? Vamos supor que temos f de w é igual a w ao quadrado mesmo, a igual a 2, b igual a 3, pronto. De modo que ficamos com dw, 2, w ao quadrado, mais 3, igual
dx. Então, esse troço aqui é um arco tangente de coisas. Esse π aqui é porque ele não quer colocar constante. Vagabundagem. Então, deu isso aqui. E aqui eu coloco sobre 2. Eu só não sei porque ele não divide isso aqui, né? Aí isso aqui dá 6. Aí fica 1 sobre raiz de 6. Pronto. Beleza. E aqui eu coloco esse cara aqui só para simplificar a nossa vida. Mas quem é W? O W, coloco aqui, de W, igual a 2x mais 3y. Então isso aqui é W, né? Mas aqui então vai ficar 2x mais 3y. Igual a x mais c. Então a solução desse troço, ó, uma função implícita, né? Tá certo? É uma função implícita. Mas nesse caso daria para explicitar, né? Nesse caso dá para simplificar. E pode ser simplificada. Então eu passo o raiz de 6 para lá, tomo a tangente, né? Então vai ficar tangente de raiz de 6 x mais c. E aqui ficou esse troço aqui. Nem sempre dá para simplificar, não, gente. Aqui, acabou que o troço aqui vai ficar 3 sobre raiz de 6. E aqui vai ficar menos 2x, né? Pronto. Mas eu tenho esse 3 aqui, mas deixa o 3 lá, tá? Só para... Não, deixa não. Vamos por aqui. 3. 1. Pronto. Que é a solução do nosso problema, tá? Mas não é uma solução trivial, né? Não foi uma solução trivial. Ok. Um outro exemplo que tem no livro também é... tinha um aqui. Pronto, tudo bem. Calcular, não. Resolver. Professor, se o senhor quiser, se eu puder fazer aquele exercício que eu mandei no grupo, que eu fiquei na dúvida. Você, tá? Eu até mandei lá no grupo para me lembrarem mesmo, porque senão eu podia esquecer. Mas com certeza eu vou fazer aquele. Tá, obrigado. Nada. Então, num caso como esse aqui, é fácil mostrar que ele é separável, tá? Então, na verdade, aqui é para mostrar que é separável, né? Abaixo, separável. Aí, qual é a variável que vocês vão substituir aqui? Intuitivamente falando. Seria W, Y sobre X. Exatamente. Porque aí a função fica de uma variável só, né? O resto que não está falando aí, tá entendendo, gente? Olha lá, pelo amor de Deus, hein? Por exemplo, quando eu escrevo W, como é que eu obtenho dy dx? Eu faço a relação dw, dx, não dw dy, dw dx. Esses detalhes vocês muitas vezes não pegam. 1 sobre x, dy dx, né? A soma, né? Perdão. A derivada do quociente. 1 sobre x ao quadrado, y sobre x ao quadrado. É isso. Tá certo? Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar por x, tudo, e vou ficar com x, dw dx, é igual a dy dx, né? Menos, eu vou pôr do outro lado aqui já, tá? Mais y sobre x. Ora, mas y sobre x não é w? Então, vou usar isso aqui, que y sobre x é w. Aí eu fico com uma variável só aqui associada, tá? W em função de x. W. Não gostei não, peraí. Vocês ficam muito calados nas aulas. Eu, quando era aluno, eu não ficava calado desse tanto, não. Inclusive, é bom para não dormir. Quando você fala, você não dorme. Sei lá. Eu, nossa, falava feito um tagarela. De modo... Não sei se é vergonha, se é só que não gosta mesmo, sei lá. Pronto. Equação separável, né? E é separável. Basta simplesmente passar o W para lá, divide ele, passa o dx dividido por dx. Então vai ficar assim. Esse cara aqui. Agora acompanhe, tá? Para não ter que ficar escrevendo muito. F de W menos W. Aí eu passo o dx para lá. Então vamos colocar assim. Eu passo o dx para lá. Passo o x para lá. Então, tira daqui, né? E passa esse cara para cá. Não, separado. De um lado tem só uma variável, do outro lado tem só outra variável. Então, quem diria? Esse aqui já dá para escrever, né? Quem diria que esse troço aqui ia acabar num troço assim?
Certo? Legal. Ok, agora vem a tal, né? Deixa eu ver aqui. Aí tem um exemplo lá, vocês façam o exercício, tá? Senão ficar fazendo tudo aqui não dá. Agora vem aqui. Resolva, encontre e resolva. X igual y mais x menos 5 e y menos 3x menos 1. Aí tem lá uma sugestão, porque vai que não dá sugestão, aí lasca, porque é difícil de ver essas coisas. O que eu tô querendo dizer é isso, não é fácil essas coisas, tá? A sugestão é fazer alguma coisa do tipo, coloque. Eita. Vamos fazer assim. Vamos escrever. Não vou colocar x não, tá? Vou colocar u, porque eu coloquei lá x, mas eu não gostei disso, não. X mais alfa, b é igual a y mais beta. Modo que b dy dx é igual a du dv, né? São constantes, tá? Então não altera. Ou seja, a taxa de variação não muda quando você soma constantes. Basicamente é isso, tá? E esse termo aqui vai ficar desse lado aqui o quê? Vai ficar v menos beta mais u menos alfa. Engraçado, mas não sei se vai ser uma boa ideia isso aqui não. Colocando linear assim. Bom, vamos ver. Tá essa sugestão, vamos tentar, né? V mais beta menos 3u menos 3 alfa menos 1. Então vamos melhorar esse terminho aqui, porque, entendi qual é a ideia. Vocês estão entendendo? Você tem que fazer um sistema linear com alfa e beta. E aí, mas da onde é que será que vem esse sistema? Vamos escrever melhor aqui, para vocês tentarem enxergar esse sistema, tá? Ô, professor, Oi. Por que assim você fez V menos beta e embaixo V mais beta? Não, Teria que ser... eu errei. Menos também, claro. Então vai ficar... E também o 5, professor? O menos 5 em cima? Sim, menos 5. Aqui ficou mais 5, né? Porque era menos 5, né? Isso. Já está o menos aqui fora. Então aqui vai ficar V menos 3U. Vou colocar aqui menos 1. Vou colocar o beta primeiro. Beta, 3 alfa, mais beta, mais 1, é isso? Vamos corrigindo aí, viu, gente? Porque ficar falando e escrevendo é ruim. Olha só qual é a manha disso aqui. O que vocês acham que eu deveria fazer nisso aqui? Tendo deixado desse jeito e lembrando do problema anterior. E esse é que é o ponto. Tá? Se eu matar esses dois termos aqui, ó, eu posso transformar essa equação numa equação que depende só de V sobre U. E aí ela cai naquele problema anterior. Então, olha só. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas olha só. Se colocar... Deixa eu colocar aqui o sisteminha. Não, acho que para sistema é melhor desse jeito aqui mesmo. Isso aqui a 0. É melhor colocar assim, né? Esse cara aqui a 0. Não, eu tinha que ter feito aquele jeito que eu falei. Aqui. Para poder colocar a chave. Tá. Professor, eu fiz aqui e esse 3 alfa fica positivo. Fica positivo mesmo, porque aqui tá negativo, né? Isso. Então eu vou colocar negativo aqui. Então fica negativo. Dá nisso, né? É isso? O sinal tá lá, fica positivo, negativo, negativo. Tá, acho que é isso mesmo. Bom, antes de resolver isso aqui, eu simplesmente ficaremos com eu dv igual a, sem esses caras aqui, tem esses caras aqui. Eu agora posso dividir em cima e embaixo por u. Fica 1, 3. Que é uma função de v sobre u.
E é, portanto, pelo problema anterior, ainda teria que fazer, então, o que foi feito no problema anterior para, né, achar a solução, depois vai voltando, não sei o que mais. Mas já mostrou que é separado, tá bom? Então, ela pode ser resolvida desse jeito. Na prova do semestre passado, eu me lembro que eu coloquei uma coisa aqui, deixa eu achar aqui esse trem. É um exercício que eu passaria para vocês neste momento, tá? Deixa eu escrever ele aqui para vocês. Se eu achar, né? Eu ia até colocar como uma prova, mas deixa pra lá. Porque ele é bom de pôr na prova. Não tô achando. Se eu não achar, eu ponho na prova. Aqui, achei. Exercício. Encontre mas isso é fator integrante ainda. Não, deixa. Esse aqui é um fator integrante. Não é para agora. Tá, vou passar para equações diferenciais exatas. E depois eu volto nessa parte aí. Então, vamos lá. Então, próximo tipo de equação tem muito a ver com aquilo que nós estudamos lá no gradiente. Né? Olha só. Só que em duas dimensões, né? Temos... É uma coisa, né? Forma geral dada por P de xy, ty, mais f de xy, dx, igual a zero. Então, agora... O que é que vocês acham que eu vou escrever aqui? Se eu escrever esse cara de uma determinada maneira, se eu puder encontrar esse cara com essas características, esse troço aqui é uma derivada total. Pensem na regra da cadeia. Se eu conseguir escrever isso dessa maneira, dφ dy, e escrever f de xy é igual a dφ x, ficaremos com isso aqui. Por isso ela é exata, é porque a função que está sendo calculada, que é o φ, é uma função potencial. É isso que nós vamos obter, né? Vamos substituir. Mas isso aqui é igual a quê? É igual ao gradiente escalar dx dy, é isso? É gradiente, vou colocar desse jeito. Vou colocar desse jeito que você falou. É gradiente da função escalar dφ, escalar dr. Isso. Né? Esse R é o xi mais yj, tá bom? Tá? Mas, esse cara aqui nós já vimos que é quem? É o dφ. Quando você tem uma função de duas variáveis e você faz o d dela, foi assim que nós vimos o gradiente. Né? É exatamente essa a expressão. Lembra disso? Tá? Mas então, isso implica imediatamente, para não escrever muito, que dφ, se dφ é igual a zero, φ de xy é igual a constante. Eu só inverti o raciocínio do gradiente. Lembra que o raciocínio do gradiente era o contrário disso, né? Eu pegava uma curva, lá na superfície, porque era em 3 dimensões, aqui em 2, então uma curva. Eu pego uma curva, aí eu falava, não, mas então vamos fazer a diferencial disso. Como eu estou sobre a curva, é zero. Então eu derivando desse cara aqui vai dar isso aqui. Mas então eu vou chamar esse cara aqui no i, no j, né? E esse cara aqui no i como gradiente, fazer aquele produto escalar, pronto. Então lá no anterior eu vim daqui para cá. Nesse eu estou vindo daqui para cá, mas a ideia é a mesma, tá? Isso aqui é a solução. Não tem nem o que falar. Aqui é a solução, tá bom? E aí, o que você precisa, então, saber para saber se ela é mais exata? Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o do livro mesmo. Mostre x dy, dy dx. Essa missão aqui está na minha, né? Lembra como é que eu mostro como é que eu vou mostrar que essa situação é exata? É a mesma ideia de antes, tá? É exata, né? A equação abaixo. Tem que mostrar. Quem é a função g? É o x. G, xy é igual a x, é igual a d, φ, e o quê? Y.
Tem um jeito mais fácil, tá, gente? Mas eu estou indo por aqui para dar a intuição da coisa, tá? O f, xy, é igual a x mais y, não é isso? É. Tem que ser igual a dφ dx. Tá certo? Aí a pergunta é, mas então, como é que eu vou saber se esse troço assim é verdade? Deriva isso daqui, ó, em relação a x, e deriva isso aqui com relação a y e vê se dá a mesma coisa. Tá? Mas então, cabelo aqui, mas tudo bem. Vou colocar isso tudo aqui. Esse troço aqui. Vai ficar df, dg, né? dg dx é igual a 1, igual a d2 dx dy. Certo? Esse outro aqui igual a df dy. Isso aqui vai dar quanto? 0, certo? Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai ser d2 dy dx. Mas como esses caras têm que ser iguais para funções bem comportadas, esses têm que ser iguais. Como eles são, essa equação aqui ela é uma equação exata. Tá? Mas, professor, o que implica uma equação ser exata? Quer dizer, por que isso é importante? É aquilo que eu falei. Essas funções exatas implicam que elas estão representando algum lugar geométrico importante do seu problema. Nesse caso aí, como é 2 dimensões, é aquilo que eu falei. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, representa uma curva do seu sistema, uma curva potencial do seu sistema. Uma curva sobre a qual o potencial é constante. Imagina que você está calculando um campo no plano. Vou pegar aqui um desenho. Eu gosto de desenho. Campo no plano, campo vetorial no plano. Eu vou pegar uma aqui. Tá, vou pegar esse aqui. E vou continuar isso aqui. Eu vou responder a sua pergunta, tá? Tá? Por quê? Porque, por simetria, você está vendo aqui que essas curvas equipotenciais serão as curvas circunferências, né? Na origem. E as circunferências na origem vão estar associadas a esse tipo de coisa aqui. Tá? Então, eu nem sei a cara do campo, mas eu sei que tem curvas aqui, ó, que são circunferências e que vão representar equipotenciais. Veja só. Pois. Pois é, né? Isso é outra constante, né? É uma outra constante. Tá? Que são tocar ao quadrado. Que são circunferências. Entenderam? Isso aqui é importante pra caramba. Essas funções potenciais, elas são funções muito especiais na física. Tá? Seja para representar curvas, porque aqui dá no plano, seja para representar superfícies, quando você tiver no espaço, ou casos ainda mais graves, que é quando você está num hiperespaço, né? num espaço de n variáveis, n dimensões, perdão. E aí você tem que resolver isso sem ter a intuição geométrica, né? Faz só algebricamente mesmo, tá bom? Então é bem importante. Em resumo, aqui, do ponto de vista de solução, tá? Em resumo, vou colocar sem ser no exemplo, porque isso aqui é importante. Em resumo, para mostrar que uma equação diferencial de primeira ordem ordinária é exata, do tipo acima, né?
geral acima é exata, basta mostrar que dg de xy é igual a dgf de y. Aí deixa eu colocar a equação de novo aqui, só para todo mundo saber que equação que é, né? Tá? Porque aqui você deriva com relação a x. Oi. Diga. Nesse último exemplo, por que eu não poderia fazer, tipo, uma integral em relação a y, uma integral em relação a x igual aos φ? Pode? Não, pode. Aqui você diz, né? Nessa parte aqui, né? Aham. Sim, vamos fazer. Vamos fazer isso que você para achar o φ. Porque nós não achamos o φ. Nós achamos que ela era exata, mas nós não achamos o φ, tá? Ótima pergunta. Vocês perguntam coisas legais. Eu não sei por que perguntam tão pouco. Acho que é o sono, professor, a fome também. Mas aí o som toma conta. Se eu tivesse calado aqui, eu tava dormindo também. Dormindo e me ouvindo. Mas é fome também, professor, eu não comi ainda. Aí, não sei, acho que não vem muitas perguntas. Entendi. Para encontrar o φ, podemos integrar a primeira. Toda hora é isso. Primeira. Agora, cuidado aqui, tá, gente? Muito boa pergunta, porque isso vai me permitir explicar esse troço aqui. Já ia passar a partida. Equação. Então, quando você integra isso aqui, tem que tomar cuidado. Você está integrando um negócio em y, tá? Em y. Então, você obtém que φ, xy, é igual a xy, porque a integral desse troço aqui em y, o x é constante, mais c. Vou colocar aqui, pois, como a derivada certo? Agora, com este a segunda equação é esta, né? Mas quem é o φ? Então vamos colocar aqui. O φ você já achou. Mal mesmo. Então você tem aqui esse cara aqui, que derivado com relação a x é y, né? Então deixa eu só escrever isso aqui de novo. Acho que eu tinha pego. Vou colocar esse cara aqui dentro. E dá y. Não é isso? Ah, perdão, não é C. Uma burrice. C de x, né? Porque o x é constante, então a função C de x, né? Não vou melhorar, não. É igual a y mais C' de x. Certo? Com isso, a gente pode eliminar o y dos dois lados, essa é a ideia. Ele some, né? Cancela, ó. E a gente fica com x igual a C' de x. Dando que o C' é igual a quê? O C' ao C. Igual x ao quadrado sobre 2, mais, aqui agora é uma constante, né? Agora é uma constante. Tá? Então, o que nós obtivemos aqui? De modo que, com a obtenção do C, né? Vou obter a equação toda agora, que é isso aqui, ó. Não, tá cheio o φ, tá? Então, a partir dessas equações aqui, deixa eu marcá-las. Label 5. A partir dessas equações aqui, eu consigo achar o φ integrando. Posso integrar qualquer uma delas primeiro, não faz a menor diferença, tá? Pra gente chegar na... Só uma coisa. C' é igual a x, né? Não Czinho. É, o C', é porque tá C', ó, meu Deus, obrigado, né? C' igual a x, né? Tá? Por conta dessa equação aqui, né? Eu cortei o y e ficou x igual a C', x. Tá? Bom, falta agora só a última, fator integrante. E nesse caso, então, neste caso, devemos considerar, pois o método só se aplica, nesse caso, equações diferenciais ordinárias lineares. Não adianta, porque se der certo com uma não linear, é na sorte, tá? dy, dx, aí você tem aqui uma função só de x, porque senão não é linear, se ela fosse depender de x e y, esse é o ponto, tá? É igual a g de x. Bom, agora, o que vai acontecer? A ideia é fazer o termo à esquerda
virar uma única derivada em x, pois, neste caso, teríamos uma equação separável. Porque aí eu ficaria com a coisa do tipo d tranqueira dx é igual a g de x. Passo o g de x para lá, d da tranqueira, quando é integrado, dá a tranqueira. Tá certo? Entenderam isso aqui com a terminologia chula? Tá bom. Então a ideia é essa. Como fazer para que o termo, uma derivada, possa se reduzir a uma única derivada? Aí a ideia é a seguinte, mas não tem uma função que quando eu derivo da ela mesma, de novo, sabemos que a função é elevada a x, quando derivada, escrever rápido é complicado, quando derivada fornece ela mesma. Ou a função é elevado a g de x, quando derivada fornece o quê? É elevado a g de x, linha, igual ao quê, hein? Vai dar elevado a gx', isso que multiplica a derivada. A função, né? Isso. Certo? Isso mesmo. Então, fica claro que podemos escolher a função g como sendo a integral da f. Pois, Professor, o fator integrante sempre vai ser uma exponencial? sempre. Nesse caso aqui, sempre. Certo. Claro, isso vai depender da função f, né? Se essa função f for 1 sobre x, aí a integral dela dá um logaritmo. Aí elevado ao logaritmo dá o próprio x, né? Mas assim, vai ser um logaritmo nesse sentido aí que nós estamos falando. Né? Pois, ou seja, derivada dá a própria f de x. É elevado a integral de f de x dx. Assim, vamos tentar, tentativamente, multiplicar toda a equação pelo fator. Aí vai chamar integrante por causa disso, né? É elevado à integral de f de x dx. Ficamos com. Rapidinho isso aqui. Agora olha esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, ele é a derivada de um produto, né? Esse termo aqui é a derivada em relação a x de y é elevado à integral de f de x dx. Não é? Olha só, quando eu derivo o primeiro, fica dy dx vezes l, lá. Já está aqui. Aí eu mantenho o primeiro e derivo o segundo. Mas quando eu derivo o segundo, dá isso aqui. Entendeu também? Né? Aí se eu cortar esses caras aqui, eu retorno a equação original. Entenderam? Ou não? Deu pra entender, professor. Beleza. Então agora nós já chegamos aqui, que era o que nós queríamos, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Não dá para ir cortando aquele exponencial, porque o troço está lá dentro, né? Da derivada. Tá? Mas você pode integrar. Então, era separável essa equação, tá? Então, passando para lá, deixa eu colocar aqui assim, talvez assim. Eu já vou colocar isso aqui assim. Isso aqui é igual a integral disso tudo aqui. Aí tem só que tomar um pequeno cuidado, tá? Você vai escrever isso aqui dx, você tem que colocar isso aqui, linha, né? Linha. E essa integral tem que ser feita em x. Tá? Porque você não pode, né, fazer uma integral aqui em x, aquele negócio da somatória. Você não pode ficar somando na mesma variável duas vezes, né? Então o que acontece? Essa integral aqui tem que resultar numa função de x. Então é a mesma coisa escrever isso aqui, linha, e botar o x aqui em cima, tá? Quando você vai fazer, você nem liga para isso, você simplesmente calcula esse troço aqui, mas tem que tomar esse cuidado, tá bom? E aí fica um troço assim. De modo que y vai ser igual a e elevado a menos integral de f de x dx vezes esse treco aqui, né? Passei para lá, tá? Bom, essa é a solução. É sempre a solução. Qualquer que seja aquela função original, aquela equação original lá, a solução é isso aqui, tá bom? Então, não tem muito estresse, né? Tá? Bom, terminamos, né? Nosso